Bom dia, os amigos e amiga. Mais um vídeo, mais gravações aí, irmão, sobre as ricas novidades que nós temos disponível. Essas riquezas, irmão, que já estão disponíveis aí para quem queira ter, né? São coisas maravilhosas, coisas boas, que incomodam a maldade da terra, né? Os malfeitores, os arrogantes, o prepotente. Coisas boas, irmãos, que a gente vai persistir aí até que elas se coloquem em prática. E estabeleça sobre a terra a vontade de Deus, irmão, do Deus Criador. Isso aí já é uma prova a você, irmão, que acha que Deus é ruim, né? Mais uma prova. A primeira grande prova foi Jesus, né? Que ele enviou para morrer, para lhe salvar. Agora, esse projeto aí do próprio Jesus para lhe salvar, né? A salvação, o plano de salvação. Porque aquele plano lá, ele não foi consolidado, né, com a morte de Cristo. Ele foi apenas iniciado o projeto de salvação. Porque Jesus morreu, mas ele não salvou ninguém. Ele apenas preparou, digamos assim, o projeto para que você seja salvo. E o projeto para que você seja salvo é esse projeto aqui, irmão. Porque Jesus, ele está no céu lá como rei, né? Ele foi elevado nas alturas. E aí ele nos enviou com esse projeto para salvar você e a sua família. É um plano de salvação que chegou até você, chegou à terra para salvar a humanidade. E a primeira grande salvação é da grande tribulação. Lembrando que essa salvação aí, ela é terrena. É apenas o início de salvação eterna. É apenas o início. E aí depois vem o quê? Vem a salvação eterna. Mas primeiro, a salvação da grande tribulação. É uma salvação terrena, designada por Deus para a humanidade. A grande tribulação é a terceira guerra mundial, irmão. 1/3 da população da Terra vai perecer. É o processo de consumação dos séculos, o processo, né? Nessa grande tribulação, 1/3 da população da Terra aproximadamente vai perecer, ou seja, vai haver redução da população da Terra. E aí, esse 1/3 é a geração de Noé, que vai deixar de existir. Na regência da lei dos políticos. Então a geração de Noé é os que obedecem à lei dos políticos. Aí você fala assim, mas todos hoje são obrigados a obedecer. Sim. Por isso que nós temos 3 leis. Inclusive a lei dos políticos. É um processo de salvação que você fica na lei dos políticos, mas já do lado do reino de Cristo. A diferença é essa. Aí vai surgir a geração dos que ficam do lado contrário ao reino de Cristo e o que fica favorável. Esse que ficar contrário ao reino de Cristo
já é os que estão sendo preparados para perecer na grande tribulação. Por quê? Porque conforme iniciar o fortalecimento desse projeto, com as pessoas migrando para a lei incorruptível de Cristo e corruptível de Moisés, a gente já vai orientar, ó, todos têm que migrar para a lei incorruptível de Cristo e de Moisés, porque a lei dos políticos, depois da grande tribulação, vai deixar de existir. Aí todos são obrigados a migrar para essas duas leis, que é duas gerações que vai prevalecer, né, sobre a outra que vai deixar de existir na regência da lei corruptível dos políticos. Mas a princípio a gente vai permitir que as pessoas fiquem na lei dos políticos, porque se trata de um processo aí de preparação para que ele migre para a lei corruptível de Moisés ou incorruptível de Cristo. Porque tudo é conforme a conscientização. A gente não pode obrigar as pessoas. E a gente, a princípio, vai permitir que as pessoas fiquem na lei corruptível dos políticos, porque o plano maior, irmão, é de salvação, né? É de salvação de vida. Então a gente tem que dar um tempo a essas pessoas para ele migrar conforme o trabalho de conscientização para a lei corruptível de Moisés e incorruptível de Cristo, que são as duas leis que vão permanecer depois da grande tribulação. E aí eles serão salvos dessa grande tribulação, né? Então hoje a lei corruptível dos políticos é identificada como a geração de Noé, a geração do pecado, né? E hoje o pecado está nesse nível por causa da regência dessa lei aí, que ela é pervertida, irmão, né? E aí uma lei melhor é a lei de Moisés, que ela é corruptível também, mas ela, o nível dela é bem melhor do que a lei dos políticos. Então, esse processo ele vai ocorrer, né, para que as pessoas sejam salvas, né? É um processo de salvação vinda de Deus para salvar a humanidade. Para salvar a humanidade. Então, irmão, você já pode se preparar já, ficando já do lado do reino de Cristo. Quanto mais rápido você passar para o lado do reino de Cristo, mais rápido você se liberta e mais forte você fica, digamos assim, nessa estrutura. Porque aqueles que vier mais rápido para essa estrutura vai ter mais privilégio do que aqueles que vai vir depois. Porque ele vai fazer parte da formação do fundamento desse trabalho. Porque todo trabalho no início, irmão, é mais difícil, é muito difícil. Esse trabalho está sendo muito difícil porque ele está no início. É um trabalho bom e que vai fazer muita diferença para a humanidade. Mas só que se trata de um trabalho que se rebela contra toda a estrutura que opera do sistema, né? Então é difícil estabelecer ele por isso. Porque ele se rebela contra toda a estrutura do sistema que atualmente opera.
Então você, começando logo no início, você vai se rebelar. Você vai ter um pouco de dificuldade, como eu estou tendo. Mas você vai fazer parte desse fundamento inicial que vai fundamentar todo esse projeto, que vai se expandir sobre toda a terra, irmão. Esse trabalho não vai ficar só aqui, não. Quando ele se estabelecer aqui, ele vai se expandir por outras cidades, por outros países, principalmente por outros países. Por quê? Porque essa moeda privada que vai circular, ela só pode circular aqui em Bacabal, no Brasil inteiro, só pode circular aqui. E aí ela só pode circular, além dessa cidade, em outro país. Então, quando a gente estabelecer esse projeto aqui, a gente não vai para outra cidade, não. A gente vai para outro país, para estabelecer de lá. Porque aqui vai circular o quê? A moeda privada. Vai ter uma lei também privada, que é a lei de Deus, que vai concorrer com a moeda do governo e com a lei do governo. Então ele tem que se estabelecer só aqui. É uma coisa privada que vai operar em parceria com a lei e com a moeda do governo. E aí do mesmo processo vai ser feito em outro país. Então quando a gente ir para outro país, lá também vai fazer do mesmo jeito. A gente vai para uma cidade só e ele se estabelece nessa cidade e fica formada uma parceria com o governo desse país, tanto na lei como também na moeda. Então, irmão, para você ver como é um trabalho que vai se expandir rápido, porque ele vai de país em país. A gente não vai semear ele no Brasil inteiro, não. A gente vai semear só aqui. E daqui ele já vai direto para outro país. Por isso que a gente tem que estabelecer esse projeto aqui. É difícil porque ele está iniciando agora, irmão. É toda uma coisa nova, uma coisa que traz novidade, né? Forte novidade que mexe com todo o sistema. Então a gente vai encerrar o vídeo por aqui. Mais uma gravação. Mais um vídeo. Que Deus possa nos abençoar nesse novo dia. Em nome de Jesus.